O processo que vai ocorrer em cada indivíduo irá se alastrar para comunidades, para instituições, para países e para o mundo. Mas é esse o processo. Um processo desafiador. Um processo de mudança de valores, de mudança de mentalidade, de mudança de escolhas. Isso é o mais desafiador. Mudança de escolhas. Você precisa deixar de escolher certas coisas que já está habituado a escolher e fazer novas escolhas. Então esse é um ponto interessante. Outro ponto interessante que decorre do Livro dos Espíritos. Há dois princípios, e aqui eu uso princípio numa terminologia jurídica. Há uma distinção interessante que não cabe fazer aqui agora, porque isso aqui não é uma reflexão jurídica, da distinção entre princípio e regra. Mas o princípio ele é algo mais fundamental. O princípio é uma força maior, mais ampla, mais rica do que a regra. Então vamos trabalhar dois princípios aqui. O primeiro é o da solidariedade das existências. O que é o princípio da solidariedade das existências? Todas as suas encarnações são solidárias. Significa que todos nós não somos bipolares, não, nós somos multipolares. Há muitas pessoas dentro de você, muitas tendências, muitas personalidades, muitas experiências e muitas relações. O que isso tem de prático? Tem de prático eu vou me permitir contar uma coisa engraçada. Eu encontrei com um conhecido no aeroporto, ele era piloto da Gol e espírita. Então eu encontrei o comandante, ele, olha, eu sou espírita, a gente começou a conversar, eu falei, e aí começou a dizer dele, e eu vi que já conhecia membros da família dele, eu falei, meu Deus, esse mundo é pequeno. Ele falou, não, pequeno não, é mal distribuído. O mundo é grande, mas é mal distribuído. É uma brincadeira para dizer o seguinte, não importa para onde você vai sempre esbarrar nas mesmas pessoas, nas mesmas situações das suas existências. Por quê? Porque elas são solidárias. Solidárias. De modo que, se nós formos avaliar maduramente a nossa evolução espiritual, você vai ver que não tem tanta opção assim quanto acha que tem. Aí eu vou para cá. Você vai para cá, você vai para um caminho que você já foi 10 vezes, 15, 20. Não, agora eu vou estar ao lado de fulano. Já teve umas 10, 15 vezes. Então, assim, não tem muita variação. Nós estamos andando um pouco numa teia de relações e de circunstâncias. Por quê? Porque a existência física, ela tem um caráter pedagógico. Pedagógico. Nós, encarnados, não temos a mesma liberdade que temos quando estamos no mundo espiritual, sem um corpo físico. Encarnar é viver um script, um roteiro. Não é um roteiro linear, não é uma coisa assim fechada, mas também não é tão ampla. É um quadro de probabilidades mais pequenas. Isso é solidariedade das existências. Eu vou ilustrar aqui com um caso curioso, porque fala para a gente um pouco sobre a nova era. Porque nós imaginamos nova era assim, um mágico, David Copperfield, uma data, aí chega aquele ano, 2020, 57 ou 2019, né? Uma data, aí vem o mágico, ele dá um toque e a Terra está regenerada. No imaginário de muitos de nós, essa é a expectativa. Um evento mágico que transforma a humanidade e a leva para um patamar superior ao que é hoje. Acontece que o processo de entrar na nova era, ele é um processo gradativo que se dá com pequenos passos. Então vou citar um aqui. Vou preservar o nome, né, da pessoa. Um amigo, ele me contou essa história, que há muitos anos atrás, ele trabalhava com o Chico, contador. O escritório de contabilidade dele foi invadido por alguns assaltantes. Eles levaram tudo. Computador, né, máquina elétrica, não tinha computador na época.
levaram dinheiro, levaram tudo e quebraram o resto, né? Fizeram uma balbúrdia no escritório dele. Isso ele chegou de manhã e à noite ele tinha reunião com o Chico. A reunião lá de assistência, que ele ajudava, né? Ele ficou muito abatido, claro, quem não ficaria, né? É uma situação constrangedora, você entrar e ver tudo destruído e coisas foram embora, é uma sensação muito ruim. Ficou muito triste. E quando ele chega à noite na reunião, o Chico olha para ele e fala: ô meu irmão, por que você está triste assim? E aí ele conta o caso para o Chico. Chico, aconteceu isso e isso. Aí o Chico abraça ele, fica abraçado um tempo, sério. Depois daquele abraço longo, o Chico olha nos olhos dele e diz assim: ô meu irmão, é tão bom devolver, né? É tão bom devolver. De modo que o processo de reestruturação do nosso destino espiritual nem sempre se dá num festivo dia de domingo. Às vezes, em meio a experiências dolorosas, quase trágicas, é que se dá a purificação das nossas almas e a recomposição dos nossos destinos. Experiências que, se você olhar apenas na perspectiva de um encarnado, você fala assim: que tragédia, que azar, coitado do fulano, que coisa horrível, meu Deus. Deus virou as costas para ele. Pelo contrário, se você enxergar da perspectiva de um espírito imortal, depois que passa a tempestade, o próprio espírito que passou pela experiência vai agradecer por ter passado por aquela crise, por aquela dificuldade. Porque ao se inteirar da libertação que ocorreu, ele vai dizer assim: meu Deus, isso me transformou, essa experiência me fortaleceu, me transformou numa outra pessoa. E agora eu sinto, e aí vem uma sensação que diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, uma sensação interior. Ninguém pode entrar em você e ter essa sensação, que é a sensação que vem no seu coração assim: estou liberado, sou livre agora. Então, se a experiência foi na área da saúde, você passa e diz assim: sou livre agora. Pode ser na área afetiva, na área financeira, na área familiar, na área do trabalho, não importa. Mas você se sente como um recém-liberto, livre para escolher. E aí, claro, com a responsabilidade de fazer escolhas novas e diferentes que não levem você para o mesmo erro. Que, aliás, era algo que Jesus dizia a alguém quando o curava: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porque uma vez de posse da liberdade, você pode usá-la para fazer algo pior ou melhor. É uma escolha. Então esse aspecto é interessante, solidariedade das existências. Mas há também um aspecto, graças a Deus, maravilhoso na evolução espiritual, que está lá também no Livro dos Espíritos, na parte 2. Solidariedade dos mundos. Solidariedade dos mundos. Isso significa que nenhum orbe está isolado no plano da criação. Todos são solidários e contam com a colaboração mútua. Então isso significa que, de quando em quando, vem gente boa para cá. Gente boa demais. E dá uma ajuda. É aquela contratação temporária de um craque que vem e leva o time da segunda para a primeira divisão, da primeira divisão para a vitória do campeonato. Nós podemos citar vários desses nomes, mas é desnecessário. Espíritos que encarnam em missões. Missões que às vezes são familiares. E aqui eu me permito narrar um caso. Porque às vezes a gente imagina a missão e fala: gente, vai nascer um presidente da República que vai tirar o Brasil dessa situação, né? Fica todo mundo sonhando, né? Uma coisa assim mágica. Nós temos um livro também de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é o livro Renúncia, que conta a história de uma missionária que veio com uma missão familiar. Um espírito de alta envergadura
que reencarnou na Terra com uma função simples, aos nossos olhos, complexa aos olhos da espiritualidade: ajudar o grupo familiar que estava estacionado há séculos. E aí, cada um vai percorrer os seus arquivos e todos aqui vão se lembrar: gente, mas eu tenho uma tia assim, viu? Tive uma bisavó. Todos vamos nos lembrar de alguém que passou pela família e deixou uma marca profunda de caráter, de valor, de conduta, de afetividade. Alguém que você lembra e se emociona. Então, não são só missões institucionais. Nós precisamos tomar cuidado para não distorcer a nossa visão. Missões familiares. Outros vêm com a missão comunitária, ele vem atuar numa pequena comunidade e transforma aquela comunidade. Outros atuam num movimento, numa determinada instituição, em um país ou globalmente. Então, há missões em vários âmbitos. Nós vamos entender isso, porque é a solidariedade dos mundos. Muitas vezes são espíritos que já estão em outros ambientes, da Terra ou fora dela, que vêm, como era o caso da Alcilda, já estava num ambiente fora da Terra, muito superior à Terra, e veio numa missão familiar, porque o seu grupo familiar ficou estacionado por mais de 1000 anos, mais de 1500 anos. Não conseguia dar um passo adiante, só repetindo equívocos. Então ela vem naquele grupo familiar para dar uma empurrada, dar um apoio. Isso é bonito, porque revela a fraternidade, a lei de cooperação. Nós não estamos sozinhos. Com base nesses princípios, nós podemos agora refletir sobre para onde caminha a nova era. A nova era caminha no sentido da escala espírita. O que eu quero dizer com isso? Como funciona a escala espírita? Na base da escala evolutiva, né? Que didaticamente Allan Kardec elaborou com auxílio dos espíritos. Na base estão os espíritos imperfeitos. Qual que é a característica dos espíritos imperfeitos? É a característica do planeta Terra hoje. Eu vou dar aqui 3 elementos, todo mundo vai perceber. Primeira característica dos espíritos imperfeitos: predomínio do egoísmo e do orgulho e apego à matéria. Definiu o mundo. Qual que é o problema do mundo hoje? Apego à matéria, apego à matéria. Apego é um exagero, porque os espíritos não nos ensinam menosprezar a matéria. Pelo contrário, há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz: o homem no mundo. E lá nessa mensagem ele diz assim: vivam como alguém da sua época. Seja feliz. Tome banho, fique cheiroso. Por favor, né? Escove o dente. Viva no mundo. Viva no mundo. Saiba ser alegre, saiba aproveitar. Saiba viver de acordo com a sua época. Está lá. Então não é menosprezo à matéria, o problema é o apego à matéria. Porque o apego à matéria é quando você se preocupa tanto com o que é material que você menospreza ou se esquece dos aspectos espirituais e emocionais. Então é uma criatura que está super bem resolvida do ponto de vista social e econômico, mas absolutamente estiolada, desestruturada do ponto de vista espiritual e emocional.